Olá, meus amigos, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma sessão do nosso Lawcast, uma iniciativa da nossa Escola Brasileira de Direito, em parceria com o Portal AIS, Diários Associados e também com todas as nossas instituições de ensino da Anima Educação, não é? Hoje recebendo uma figura espetacular, ilustre, um grande jurista, um nome de peso no cenário nacional e internacional, que é o nosso querido professor Luciano Tim. Muito bem-vindo, Luciano. Que alegria tê-lo aqui conosco no nosso Lawcast. Alegria é minha, professor João. Prazer estar aqui. Olha, pessoal, o Luciano é uma figura, vou tomar a liberdade de chamá-lo aqui de Luciano, né, dada a nossa amizade e o nosso carinho, mas o Luciano é uma autoridade ímpar na área, especialmente aí da liberdade econômica, não é? É um dos grandes pensadores e influenciadores desse novo texto legal, que é um marco tão importante para o direito no Brasil. Tendo inclusive exercido o cargo, né, de secretário nacional do Direito do Consumidor no Ministério da Justiça, aí no governo passado, ocasião em que foi aprovada a lei, além de ser um grande professor, mestre, doutor, enfim, um currículo realmente invejável. Luciano, o que você acha? Quer falar um pouquinho sobre você um pouquinho, para a gente poder, para os nossos telespectadores aqui estarem mais familiarizados aí, né, com a sua carreira, com o seu currículo? Perfeito. É bom, já que você vai me chamar de Luciano, que eu Isso, aprecio, eu vou te chamar também de João, e aí ótimo. a gente fica com uma fala aqui mais Isso. pessoalizada, Que que eu acho aliás é que... o espírito nosso aqui, né, pessoal, do nosso Lawcast, é sempre tratar esses temas tão importantes de uma forma mais descontraída, né, e uma linguagem mais coloquial e amistosa que fica muito mais acessível aí, não só aos nossos alunos da graduação, mas também os nossos, enfim, mestres e pós-graduados, né, da Perfeito, nossa EBRAD, das nossas instituições de ensino. perfeito. Então, a minha vida foi quase toda ela como advogado. Eu iniciei a minha carreira como assessor de um desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde cheguei à conclusão que não poderia prestar concurso por vocação, né. Então fui para o setor privado, construí minha carreira no setor privado, fiz mestrado em direito civil, doutorado em direito comercial, um LLM, em direito econômico, nessa parte mais de CAD, enfim, e o pós-doutoramento foi em Law and Economics, ou direito e economia em Berkeley. Então, eu sempre fui um cara muito, interdisciplinar e transdisciplinar. E trabalhei ao longo da minha vida como você, eu acho que você ainda é mais interdisciplinar do que eu, mas trabalhei inicialmente com contratos, depois, poder judiciário, né, contencioso judicial, mais recentemente arbitragem e regulação econômica, onde a gente chega finalmente aí na lei de liberdade econômica. Olha, pessoal, esse depoimento do professor Luciano é muito importante, especialmente aí para os nossos alunos da graduação, não é? Hoje muitas pessoas ficam com essa mística, né, da especialização extrema, não é? Da dedicação a apenas um só ramo do direito, e isso muitas vezes, pessoal, é um limitador. E o direito, eu brinco que é uma ciência, né, complexa, e que envolve os casos nunca se apresentam carimbados, né, Luciano? Olha, Sem esse dúvida. caso é de direito comercial, aquele outro é de direito civil, eles se apresentam sempre de forma imbrincada e intrincada, não é? Sabe, João, que já que você tocou nesse ponto, eu depois descobri, de estudar na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é muito casuístico, né, ou seja, eles não estudam conceitos e não decoram conceitos, que a gente tem uma forma de ensino ainda muito dogmática, né, baseada em crenças, conceitos e argumentos de autoridade. E se discute, na verdade, pouco os casos, a jurisprudência, a retórica, e aí acaba que as pessoas se formam sem ter oratória, sem ter retórica, sem ter um treinamento para ganhar um caso, sem ser persuasivo, né? Isso nessas áreas de contencioso que eu atuo, mas em outras áreas, como societário, eh, tributário, a pessoa às vezes sai sem saber contabilidade, enfim. Então, eu tenho dito cada vez mais que a solução para, na verdade, a frase não é minha, vou parafrasear o Posner. O Posner diz que, ao definir o pragmatismo jurídico, que é a corrente que eu então descobri que me filio mais tarde, é que a complexidade, da vida moderna faz com que a gente precise encontrar soluções para problemas jurídicos complexos fora da dogmática. Então, às vezes, a solução para ganhar um caso está na prova, está na retórica e não no conceito,
E muitas vezes nessa visão multidisciplinar, não E é? às vezes está na economia, às vezes está nas Exato. E está neurociências, fora, enfim. porque o direito está em tudo, não Sim, é? sem Essa que é a dúvida. grande beleza do direito. Aliás, O se você me permite, eu tenho uma frase do Fernando Araújo que eu gosto sempre de citar. Fernando Araújo diz que para o jurista dogmático, claro que ele está ironizando, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Então, nós montamos no direito um edifício conceitual em que, não sei como, a realidade é irrelevante, quando na verdade não deveria ser. Tem um estudo da Associação Brasileira de Jurimetria, que é a estatística aplicada ao direito, que dá conta de que a maioria das dissertações de mestrado e doutorado no Brasil não resolve problemas enfrentados nos tribunais. É quase, assim, do ponto de vista Não prático, só nos irrelevante. tribunais, como aqueles, verificados na sociedade, né, eles não se prestam esses trabalhos muitas vezes a resolver os problemas reais que a sociedade apresenta, muito ao contrário, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, onde toda pesquisa está interconectada, não é, Sim. enfim, com as necessidades da comunidade, né, com os problemas daquele país, daquela nação, não é. Eu já tive a experiência de ser diretor de uma fundação de amparo à pesquisa, e aí eu examinava os projetos de pesquisa, das ciências sociais, e, por exemplo, o pessoal da economia tende a tentar resolver problemas concretos, né, com método, com metodologia empírica científica, da sociologia, da ciência política. O pessoal do direito ainda, na média, muito dogmático. Eu não tenho nada contra a dogmática, eu acho que ela é relevante para a gente ganhar um caso, mas não é suficiente. Esse ponto que você colocou também me remete a uma outra questão que eu venho abordando insistentemente no ensino jurídico, não é? No ensino em geral, mas no ensino jurídico em especial, não é? Que muitas vezes a gente, está acostumado hoje com as chamadas aulas teóricas, com as chamadas aulas expositivas, que são importantíssimas, não é? Que vão dar toda aquela bagagem para o nosso estudante, a formação mesmo acadêmica. Mas quando ela está desconectada da prática, não é? Então, estamos cindindo, na verdade, algo que a meu sentir seriam inscindíveis, não é? Que é a teoria e a prática. É o que você disse, que é a casuística, não é? O Sem estudo de dúvida, casos, lá os cases sem famosos, dúvida, né, sem dúvida. no direito estrangeiro, especialmente aquele. E o nosso laboratório, que seria o nosso hospital, que é a jurisprudência, a gente poderia aproveitar mais. Eh, a conclusão desse estudo da ABJ é de que é como se as pesquisas jurídicas, se fosse medicina, é como se os médicos brasileiros estivessem pesquisando doenças de países nórdicos e a gente com problemas de um país Específicos aqui, né, tropicais, da né. nossa região, É. não é? Esse ponto também, perdão, esse ponto também eu venho insistindo aqui, né, puxa vida, um abraço a todos aqui da nossa querida Milton Campos, eu na condição aqui de presidente da Milton Campos, tenho insistido bastante, não é, que a Milton Campos tem uma tradição enorme, é uma instituição, com maior aprovação na OAB há décadas, não é, então, ela tem uma formação muito sólida, Conheço mas bem, já tive, você já né, esteve lançando o seu lançamento, brilhante né, livro lá, isso, não é? já, e bancas também de Bancas, mestrado. exatamente. Mas o que que a gente vem insistindo lá? Para fazer essa junção de algo que deveria ser inscindível, que é a teoria e a prática. Eu tenho perguntado, conversei isso, puxa vida, aí com metade dos ministros do STJ, metade dos ministros Supremos, desembargadores, autoridades, promotores, procuradores de justiça. Eu sempre faço uma brincadeirinha. Excelência, durante o seu curso de direito, quantos recursos extraordinários o senhor fez? Durante o seu curso de direito, quantos pareceres de Ministério Público o senhor lavrou? Quantas sentenças o senhor exarou? Quantos acórdãos o senhor elaborou? Porque no dia da formatura, não é? Ao Sim, final e ao sim, cabo, sim. isso que vai consumir a atividade profissional de cada advogado. Quantos contratos foram elaborados? Não é? Sem Porque dúvida. muitas vezes a pessoa vai ao quadro, o contrato tem que conter, né, partes, objeto, lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, aquela questão toda da base, que obviamente é muito importante, mas a pessoa às vezes nunca redigiu o contrato, Sim, não é? sim. E essa experiência ela é muito, muito importante, né. Então nós estamos tentando implantar, viu, Luciano, toda essa metodologia, de forma que os nossos professores ocupem a parte importante, né, da carga horária dele, né, com as aulas expositivas, mas, ao final e ao cabo, ele é professor de processo civil. Nós temos, inclusive, uma sala de audiências acadêmica, não sei Eu se você conheci, conheceu, não conheci. é? Onde são feitas audiências reais, não é? E com
juízes, promotores, etc e tal, e todas as 3 turmas ali, onde comporta em volta, né, assistindo como um verdadeiro Big Brother do direito. E nos dias em que elas não acontecem, as audiências reais, concretas, não é, nós teríamos aí a simulação, os nossos alunos passando para o lado de dentro e exercendo o papel do juiz, do promotor, né, das testemunhas, e especialmente do advogado, né, que é uma figura tão importante aí para a administração da justiça, como diz, salvo engano, o nosso artigo 133, né. Bom, Sim. pessoal, mas feitas essas considerações iniciais, que eu acho que elas são muito importantes diante aí, inclusive da provocação muito pertinente do professor Luciano. Eu queria abordar um pouquinho mais aqui sobre o tema que a gente estava conversando antes, né, Uhum, Luciano, de uhum. abordar, que é a questão da lei da liberdade econômica, não é? Que Sim, sim. você pode falar um pouquinho para nós? Claro. Algumas pessoas diziam que essa lei seria desnecessária, mas na verdade são pessoas que no fundo não acreditam nas liberdades econômicas, né? Eu não conheço, de fato, uma pessoa que defenda livre iniciativa e liberdade econômica que tenha dito isso. Então, uma das coisas que a gente também tem que perceber é que, por vezes, por trás de opiniões dogmáticas, existem convicções pessoais, É. político-ideológicas. Então, No eu fundo, resistências, não é, ao livre existência, mercado, à sim, livre iniciativa. sim, acho E é que um preceito, né, pessoal, tão importante, consagrado aí no nosso artigo 170 da Constituição Federal, não é isso? sem dúvida. Sabe que eu brinco, João, que eu escrevi o meu artigo menos citado, é um artigo que eu, há mais tempo, agora isso já mudou um pouco mais, já faz uns 15 anos que eu escrevi sobre o direito fundamental à livre iniciativa. E aí eu defendi que havia esse direito, acho que seria difícil dizer que não, até porque ele decorre das liberdades humanas, então você vai ter uma liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de construir contratos e direito de entrar e sair no mercado, né, e participar desse espaço público que é o mercado. Mas esse artigo, e aí eu passei pelo que diz a literatura, fiz a revisão da literatura e os constitucionalistas, maioria, silenciavam sobre esse princípio, né? Porque vai lá ao comentar o artigo 170, eles deviam dizer que repousa sobre a livre iniciativa. O Exatamente. Brasil é uma E a livre democracia. concorrência, que é tão importante, não é? Exatamente. E uma condição até para que a gente tenha liberdade econômica é que exista algum grau, porque essa é outra coisa que é importante dizer. Não é porque você defenda a livre iniciativa que signifique dizer que não precisa ter regulamentação, que o mercado é perfeito. Juízo de valor se mercado é bom ou ruim é um juízo filosófico, não é descritivo, né? O fato é que, descritivamente, dogmaticamente, a gente opta por um sistema político de democracia e por um sistema econômico de livre mercado. Então, é importante que quem está nos assistindo, então, entenda, quer dizer, o que é o mercado? Porque às vezes a gente também vê na mídia, né? Enfim, o mercado acordou de mau humor, mas isso é uma metáfora. Quem acorda de mau humor São são as as pessoas, pessoas que operam nesse ambiente de ou mercado. seja, o cidadão, não é? Sim, O claro, cidadão. cidadão, consumidor, as empresas que também são São aqueles que formadas. compram, vendem, empreendem, não é? Né, Exatamente. às vezes numa lojinha da esquina, não é, na farmácia ali do bairro, na padaria, isso é o mercado, né? Quem monta um escritório, sem dúvida, quem Aliás, monta um escritório de 70 a advocacia, né? 75%, né, das empresas, das sociedades do Brasil são pequenas e microempresas. Sim, e acho que o número é de que mais de 90% dos empregos no Brasil derivam de pequenas e médias empresas. É. E aí vai mais um princípio aqui muito basilar também do nosso direito constitucional, né, que é o direito à liberdade ao trabalho, não é, Sim, sob a forma que aquele cidadão preferir, não é? sem A dúvida. liberdade de exercer a sua profissão da maneira que ele pretenda se organizar, seja em sociedade, seja através de um contrato de trabalho seletista com vínculo de emprego, seja através das chamadas MEIs, não é isso, que foram tão estigmatizados que me parece outra barbaridade, não é? Porque algo que trouxe para a formalidade uma gama enorme de pessoas que estavam aí esquecidas, não é? Sim, bancariza essas pessoas. Bancariza, disponibiliza crédito, não é? Essas Sim, pessoas passam a existir, né? Passam a podem exis entrar em plataformas digitais, né, essas plataformas de compra e venda, que a gente, né, vê muito o mercado como um espaço físico, mas pode ser um espaço virtual, como essas plataformas de claro. comércio eletrônico.
E uma pequena empresa pode ter acesso ao mercado brasileiro por E isso meio, aí, aliado ao Pix, ah, colocou essas pessoas, não é, sem dúvida, com colo dignidade com no mercado, dignidade, que né. aliás é outro princípio, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, que muitas vezes na hora de se analisar a liberdade econômica em si, ele parece que também fica em segundo plano, né, É essa porque dignidade. eu defendo até que esse princípio volta e meia é usada, eu tenho essa expressão, né, como um certo super trunfo Isso, é um retórico. coringa, não é? Mata É qualquer jogado outra ali carta, e né. porque, no fundo, eu já ouvi isso. Não, Luciano, então, também é uma confusão de que, a análise econômica do direito é apenas uma preocupação com eficiência e não com justiça, e, portanto, se você tem preocupação com eficiência, eh, você é contra a dignidade humana, isso é uma É bobagem, um né. contrassenso, inclusive, porque Não, até mesmo no serviço público, o artigo 37, não é, ele trata da legalidade, da sim, moralidade, né, da publicidade, mas outro princípio que também é muitas vezes relegado a segundo plano, mas também está no mesmo artigo 37, que é o princípio da eficiência, eficiência. E aí inclusive no serviço público, não é porque é público que o serviço tem que ser ineficiente, não é? vamos pegar um exemplo concreto. Alguém defenderia que o sistema de vacinação, passamos por uma pandemia, tem que ser ineficiente? Não, Pois é. tem que funcionar. E aí, quer dizer, o que que é eficiência, né? As pessoas também confundem, muitas vezes, eficiência com lucro. Lucro é um conceito contábil, receita e despesa. Eficiência é a melhor alocação possível de um recurso. E é importante mencionar isso porque a economia presume que os recursos são escassos, São finitos. são finitos, e as necessidades humanas ilimitadas. Então, é uma ciência dura, mas que nos aponta para a necessidade de tomada de decisões, algumas delas Quais são as trágicas. prioridades, não é Sim. isso? Quais são as urgências, as emergências a serem acudidas, não é? Eu posso dar um exemplo aqui para essa coisa, né, para essa fala minha ficar Ter mais concretude. concretude. Nós gastamos no orçamento público da União com o poder judiciário, e não falo em salário, Claro. falo com o A sistema, máquina em a si, não é? máquina, né, 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais. E gastamos em saneamento básico 1 bi, ou seja, nós gastamos 100 100 vezes vezes. mais em disputa do que em É. saneamento. Educação básica, transferências da União 18 bi, 5 vezes mais em disputas. Eu tenho certeza que China, Índia e Coreia do Sul deve ter isso invertido, Uma porque, proporção claro, completamente diferente, não é? Ainda mais em se tratando de um país que infelizmente ainda, né, nós somos, apesar de sermos uma grande potência mundial e estarmos aí entre as 10 maiores economias do mundo, mas olhando um cenário de um PIB per capita, a gente ainda tem uma economia ainda pobre, não é? E onde você precisa realmente fazer essas escolhas, né? E aí sim, não que o poder judiciário, pessoal, não seja importante, puxa não, vida, né, artigo 2º aí, não é, não tem a a ver com remuneração. independência, né, a O problema é autonomia muito dos processo. poderes. Cada processo custa para o contribuinte, porque também é importante quem nos assiste pensar que o Estado não cria riqueza, ele redistribui. Temos que torcer que seja eficiente, né, ele Uhum. redistribui por meio da tributação, serviços públicos. Agora tem um limite, porque porque aí vamos na literatura, né, econômica, Acemoglu, alguns chamam Acemoglu, porque ele tem origem, turca, mas radicado nos Estados Unidos, ele escreve um livro Por que Nações Fracassam. Sim. E elas fracassam quando atentam contra a democracia, que está muito em voga essa discussão sobre democracia, embora daria para ter uma discussão sobre isso que a gente não vai ter hoje, porque não vai Sim, ter tempo. vale até um outro Vale até podcast, um né. outro podcast, porque alguns democratas não toleram opiniões divergentes, mas também, livre mercado, porque o livre mercado é um processo de coletivização ou socialização de tomada de decisão. Eu sempre dou o exemplo, que aí também é importante para a gente não cair assim em certas discussões político-ideológicas, né? Capitalismo versus socialismo, não. Em termos de manual de economia, de direito econômico, o Brasil optou por um sistema de livre mercado. O que está em oposição a isso? Um sistema planificado. Um sistema planificado, quem toma as decisões É o sobre Estado. produção é uma autoridade central de É. planejamento. E E que esse cara muitas erra. vezes não entende nada daquele E esse assunto, cara né. erra. E aí eu dou sempre um exemplo de telefonia móvel. Eu adorava, 10 anos atrás, 15, o BlackBerry. Mas quem venceu foi uma outra, posso falar porque também já está em Claro, dificuldade, é. foi a Apple. Né? A maioria das pessoas, bom, agora tem também outros celulares, mas teve um momento em que a Apple venceu, porque os consumidores, na média, preferiam ter o Aquele sistema. lazer e o trabalho Era juntos, uma e o plataforma múltiplo. multitarefa, não é. Se tinha música, se tinha fotos, hoje mesmo a gente estava aqui tirando uma foto, quer dizer, Isso. e então assim, Apple venceu, mas na opinião de quem?
dos consumidores, da média dos Do consumidores, mercado, do portanto. mercado. E é uma coisa que tem um professor de filosofia do direito, o Reinaldo de Lima Lopes, que diz que no Brasil nós somos treinados como juristas a vermos a árvore, não a floresta. Isso. Só que a floresta, quem dá é a estatística, por isso que a gente tem que ter uma perspectiva mais pragmática, estatística, E consequencialista e multidisciplinar, não é? E multidisciplinar. multidisciplinar. Luciano, quais são os pontos, assim, que seriam mais relevantes que você, gostaria de pontuar aqui acerca da lei da liberdade econômica? Primeiro, essa declaração de que há um direito fundamental à livre iniciativa, né, agora está É positivado. uma reafirmação do princípio do 170, mas dando concretude a ele em uma Perfeito. série de condutas que ali estão previstas e aclaradas, não é? Sim, porque também há uma certa espuma ideológica, então, assim, as pessoas, então porque eu não gosto do governo A, eu não gosto da lei. Na verdade, a lei passou no parlamento com maioria, inclusive, de mudança constitucional. Mas aqui não teria por que mudar a Constituição, porque a Constituição já é de livre Sim, mercado, né? Então, e depois o Supremo deixou claro que existe esse direito fundamental à livre iniciativa no caso Uber versus Prefeitura de Fortaleza, em que a Prefeitura de Fortaleza quis mas regular. é algo que já nos preocupa, porque hoje mesmo, vindo para cá, peguei, como disse, um grande engarrafamento em razão de um ônibus que havia estragado aí na pista, não é? E vim escutando o rádio e já estão questionando mais uma vez a própria existência do Uber. É algo assim que parece surreal um negócio desse. João, eu resolvi editar um livro meu, ah, quem sabe na terceira edição eu venho novamente Vai ser uma alegria para a nós, uma Minas. honra, né? Uma honra e uma alegria. Ele chama Artigos e Ensaios de Direito à Economia, que são 10 anos de artigos publicados na mídia, porque o artigo é interessante porque ele sempre tem um contexto histórico. Relendo aquilo, me dei conta que a gente está sempre discutindo as mesmas coisas no Brasil. E aí a frase famosa do Malante, que no Brasil até o passado é É incerto. incerto. Então a gente vai, coisas que pareciam consolidadas, a gente começa a voltar ao passado, o que é uma pena. Então a gente não consegue avançar. E aí a gente cai em outro economista, que é o Douglas North, que é o Path Dependency, né, que é o caminho da dependência. Para você prosperar, você precisaria de instituições fortes, instituições em que políticas democráticas, em que você não tem uma elite que é extrativista e que usa o poder para extrair renda, Claro. e que abra o mercado para livre iniciativa. Não, no Brasil, você pode ver isso em estados onde você tem mais concentração de poder político na mão de algumas famílias, o estado é menos desenvolvido. Onde você tem mais dissipação de poder, porque foi um outro processo de colonização mais tarde, enfim, depois, inclusive, né, da independência do Brasil, você acabou criando ali por assim dizer, uma burguesia, como alguns gostam de dizer, capitalista, né? E esses estados, no fundo, e a gente precisa estudar e discutir isso sem preconceito, né? Nós temos diferentes organizações, No enfim. fundo, no fundo nada mais é do que aquela famosa oligarquia ali, né, por exemplo, soviética, não é, que do Sim, do que do aparece, assim, uma das lições que eu tive de Brasília é que os clássicos do Brasil, que já não são mais estudados nas escolas por preconceito ideológico, como Sérgio Buarque de Holanda, como Raimundo Faoro, né, eles ainda vivem, né, ou seja, os donos do poder, essa elite extrativista, né, corporativista, burocrática, patrimonialista, não é, patrimonialista, está tudo lá. antimercado, anticoncorrência. Antimercado, porque aí vai ameaçar o poder político, né? É a turma que gosta do cartel, não é isso? Exatamente. E que muita E gente às que vezes gosta de. confunde isso com o empresariado, né, que é o Sim, é o grande lutador, não é, aquele que dá emprego, que propicia a renda, não é, então muitos que, na verdade, de uma certa elite estamental que gosta de financiamento público e não toma risco, mas isso não é isso, capitalismo, né? Não é economia de mercado. exatamente. Bom, então já falamos aí que a lei teve como um dos pilares e um norte muito forte a reafirmação do princípio da livre iniciativa e da livre concorrência lá do 170, não é? Sim, E da liberdade também ao trabalho, sob qualquer forma que a pessoa deseje exercê-lo, não é? Desde que seja lícito, obviamente. Nós não estamos aqui para falar que eu gostaria de ser traficante de drogas, sim. porque aí cai naquela teoria geral lá que todo contrato, toda atividade tem que ter, todo negócio jurídico deve ter
objeto lícito, né, e forma prescrita ou não, vedada em lei, como a gente já dizia, né. Ainda, né, João, que se o Estado resolver interferir demais nesse espaço, você acaba tendo um mercado paralelo, porque, por exemplo, na Argentina é Isso. proibido comprar e vender dólar, e você dobra a O esquina mercado na Cais de negro, é um Florida, está mercado ali, negro que acaba que surge em prosperando. É, qualquer outra, sim. né, localidade onde essa estratégia é adotada, né. Mas você me perguntava então sobre e eu não te respondi, né? Aham. A lei ela tem, digamos, uma parte então principiológica relevante, mas ela tem duas implicações. Uma regulatória, que é muito relevante. Eu defendo que essa lei transformou a regulação econômica no Brasil, ou aperfeiçoou, porque a gente de fato já tinha a lei das agências, que já querem de novo mexer, né, na lei das agências, os de sempre, né, por interesses políticos e patrimonialistas. Então, sim, a lei das agências foi o primeiro passo, porque exigiu ali análise de impacto regulatório. E para dar segurança jurídica ao investidor, não Claro, é isso? claro, Inclusive claro. atrair investimentos estrangeiros, porque nós, com os parcos recursos que o Brasil tem e com a alocação, eh de em prioridades, não é? Sim, sim. Faltam recursos, como aconteceu, por exemplo, agora há pouco na questão da lei do saneamento, né, Be da água e belo exemplo, esgoto, não é isso? belo exemplo. Gastamos só 1 bilhão, é evidente que é insuficiente, o Estado foi péssimo nisso, e a iniciativa privada entrou, já investiu mais, já melhorou. Claro que são É, contratos de longa duração, às vezes as são pessoas querem um certo imediatismo, por alguma má-fé até discursiva é, política, né. Então, mas indubitavelmente a Lei de Liberdade Econômica traz o tema da análise de impacto regulatório e da revisão regulatória. E para as pessoas que estão nos ouvindo, né, quer dizer, o que que é análise de impacto regulatório? Significa que, bom, já sabemos que o mercado tem falhas. Qualquer professor de análise econômica do direito sabe e explica isso. Assimetria de informações, assimetria de poder. Só que a gente sabe também agora que o governo também tem falhas. Inúmeras falhas. As agências têm falhas. Então, a gente também tem que dizer, para lá. Se você quiser intervir no mercado, você vai ter que fazer uma análise de impacto regulatório. Posso te dar um exemplo? Para você não, porque você conhece, não, não, por para quem está favor, nos nós estamos assistindo. aqui falando É, para milhares, né, de pessoas, inclusive aqui, agradecendo aqui mais uma vez as instalações aqui do nosso, né, Portal UAI, dos Diários Associados, não sim. é, do SBT Minas, né, do Correio Brasiliense, da Rede TV Brasília, não é, esse grande conglomerado, né, dos Diários Associados que faz conosco aqui essa parceria maravilhosa com a EBRAD, levando esses temas, não só jurídicos, mas de cidadania, a dezenas de milhares de pessoas que são leigas, mas têm interesse em conhecer do assunto, não é? Claro, e a divulgação de diversidade de opiniões, né, É muito é importante, não é? relevante. O Posner diz que existe liberdade, ele fazendo análise econômica da liberdade de expressão, ele fala em mercado de ideias. Deixa as ideias, claro que com certos limites, mas deixa as ideias aparecerem e as pessoas escolherem as É. melhores. Aliás, ontem conversávamos Sim, isso, né, saímos, sim. tivemos a alegria de poder jantar juntos, não é, e conversando isso ontem eu dizia, não é, a ciência e a sociedade como um todo, né, em nível mundial, sempre evoluiu através do debate, não é. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, não é, Edison ou Tesla? Na verdade, quem tinha razão? Sim, Ambos, não é? sim, sim. Corrente contínua, corrente alternada. Eu gostei Eh, muito desse cenário. Einstein ou Newton, não é? Aquilo que parecia dicotômico, a crítica, ambos, não é? Sabe que tem, me ocorreu depois desse seu exemplo, de um neurocientista, e pode ser um outro podcast, Direito e Neurociências, né, que Joshua Green escreve um livro sobre tribalismo moral, nós versus eles, né? Então, quando alguma tribo moral, Se né, arvora se arvora a ser moralmente superior e julgar outras e opiniões como detentor da verdade única é, e absoluta e aí, inquestionável, né? aí você não tem diálogo, né? Porque o É, pressuposto do diálogo é o respeito ao outro, à é. outra, e, quer dizer, eu posso estar errado, E o né? enfrentamento de Sim, questões pertinentes, críticas, construtivas, que às vezes são pontos, essenciais, que resolvido aquela questão, aquela teoria inicial pode inclusive ganhar uma nova dimensão, não é, ela pode evoluir, como a gente falava também do Hopkins, né, do grande físico aí da, né, da era moderna, da hum, atualidade, que
fez e refez a sua própria teoria, ele criticou na falta de terceiros que o fizesse, ele mesmo fazia crítica à sua E você própria falava, na teoria. verdade, também a vaidade, também às vezes pode Sim, atrapalhar sim. o debate científico, além do tribalismo moral. Mas eu ia dar um exemplo sobre análise de impacto regulatório. Recentemente, o MAPA, né, o Ministério de Agricultura e Pesca, que agora estou hesitando Foi porque foi desmembrado, né? desmembrado, mas Uhum. então o Ministério da Agora eu não Agricultura, sei se foi reaglutinado, mas o Ministério da Agricultura, agora ele se arvorou a uma competência de fiscalizar marcas. Pasme você que além do INPI, agora o MAPA também quer fiscalizar marcas. Mas cadê a análise de impacto regulatório? Qual é a consequência disso? Até pode, mas tem que justificar a sua regulação. Um tema mais sensível, mas o próprio PIX talvez seja o caso de fazer uma revisão regulatória, porque, por exemplo, em São Paulo aumentou 70% o número de sequestros. Aí você veja que interessante. No Rio de Janeiro, a prefeitura quis criar um aplicativo de delivery, o judiciário proibiu, porque diz que o mercado pode resolver. Então, por vezes, o Estado pode ter uma boa ideia, o Bacen criou um arranjo de pagamentos, mas é preciso fazer uma revisão regulatória para saber, por exemplo, quem vai pagar a conta desses problemas gerados. Isso, de tempos em tempos, é necessário. Eu pego só um caso difícil, um caso fácil, que é o MAPA, e um caso difícil, o Bacen, para a gente poder ver até onde vai, eu não estou defendendo A ou B, claro, claro. até onde vai isso, análise de impacto e análise de revisão. E tem uma segunda perna, que é na parte do direito contratual. O nosso direito comercial, que antigamente era separado do civil, foi unificado, mas eles são coisas distintas. Quer dizer, Sim. o direito empresarial é para resolver o problema do empresário. E aí, a lei de liberdade econômica, na parte dos contratos, reaproxima o nosso direito comercial do Código Antigo. E, na verdade, Nosso código lá da época do Império, né? Sim, 1850, não sim, é isso, salvo engano? sim, quando os contratos obrigavam, quando, na verdade, as cortes deveriam ter deferência às partes. O prestígio é o famoso princípio, né, que vem lá do direito romano do pacta sunt É servanda, não isso, é? ele foi, digamos assim, ressignificado na Isso. lei. Porque obviamente que você não pode pactuar aquilo que é ilegal, não é? O contrato não pode, como já falamos aqui diversas vezes, ter o objeto ilícito, mas também não pode haver uma presunção de má-fé, não é? Não pode haver uma presunção de que uma parte tinha a intenção de lesar a outra, não é? Ou de que as partes não têm. Aliás, esse é um outro ponto que eu me bato bastante, sabe? As autoridades públicas do Brasil, elas partem do princípio que o cidadão não tem o discernimento, que ele não pode decidir por si, não é? Ele tem que sempre ser tutelado por É o alguém. paternalismo, né? Eu tomo a decisão por É, você, e você falou uma coisa importante que a exato. lei de liberdade econômica deixa claro, o princípio de que na relação Estado-empresa, quem é vulnerável é a empresa. E é, né? E porque aí você pensa que, até entrei em alguns debates sobre a relação de consumo, por exemplo. A relação de consumo, a vulnerabilidade é entre o consumidor, pessoa Uhum. física, e a empresa. Quando entra em jogo a relação do PROCON ou Senacom, que é um órgão público e poderoso, Inverte. inverte. É. Ah, Olha, porque ou você resolve isso aqui, eu vou te aplicar uma multa, não é isso? E não, já manda aplica calcular na hora. irresponsabilidade objetiva. Mas por que o Estado não prova a responsabilidade? E aí a ideia é toda do processo sancionador, enfim. Então, e aí as pessoas podem se perguntar, até porque os céticos que diziam que a lei não era necessária já estão dizendo que ela não pegou. E aí me lembrou uma história, quando meu padrasto, que é catedrático de filosofia, ele também tinha formação jurídica. E aí eu voltava para casa, né, e eu estava estudando à época com a Cláudia Lima Marques, Direito Consumidor, no início da década de 90. E eu já sabia que agora existe cláusula abusiva e um juiz pode, ou juíza pode anular uma cláusula. Impossível. Sabia que agora tem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa? Sim, não vai pegar. 10 anos depois, pegou, e todos nós aqui, ninguém mais discute É. que o CDC pegou. A lei de liberdade econômica, a gente tem que ter paciência, porque demora 10 anos para implementar, e precisa da nossa atuação como advogados, e, E os casos têm os casos têm que vir, tem que vir ao judiciário, tem não que é? vir ao E o judiciário. judiciário dirimir. E torçamos para que pegue, não é? Porque o princípio, né, da norma de ordem pública e cogente nesse aspecto Sim, deveria prevalecer, não é?
Pessoal, só relembrando aqui, né, do nosso artigo primeiro, né, parágrafo único, salvo engano, que diz, né, que todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos. Essa palavrinha ela é muito importante, não é? Porque obviamente que o poder judiciário também representa, né, a nação. Entretanto, não é eleito. E é por isso mesmo que lá no artigo segundo, que trata da tripartição, né, consagrada lá por Montesquieu, né, da independência, mas da harmonia, ele impede essa invasão, ou seja, não pode o juiz se arvorar em legislador positivo e dizer: "Olha, essa lei eu não gostei, eu não gostaria, eu não gostaria que fosse assim, então não aplico". E um outro princípio que eu acho que é muito importante, não é, do consagrado no 22, no 44 e no 48, que elenca as matérias de competência privativa da União, não é? Inclusive sobre direito civil, direito penal, direito processual, e atribui a competência exclusiva para legislar acerca dessa matéria ao Congresso Nacional. Então, me parece que muitas vezes há um juiz, a pretexto de interpretar um texto, decidir de forma diametralmente oposta àquela que está prevista na lei, ou ignorando o ditame legal, ele acaba por malferir esses princípios que são tão caros e tão sagrados, e isso sim, um pilar da democracia, não é? Da democracia e do livre mercado, porque você estava falando, eu me lembrei que o Adam Smith, né, resolveu escrever sobre o que um país deveria fazer para se desenvolver, para enriquecer, né? Eh, e Riqueza das a Nações, não é riqueza das isso? nações. A E obra a conclusão que ele chega consagrada. é exatamente: vamos limitar o poder do rei, porque o poder absoluto ele não é bom, né? Então a tripartição também tem uma justificativa para deixar espaço para os indivíduos criarem, inovarem, criarem Para não receita. cair naquela cilada lá, né, acho que salvo engano foi o Luís XIV, né, o XV, "L'État c'est moi", né, o Estado sou Exatamente, eu, né. que possivelmente a França depois, né, quer dizer, comparado com a Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, porque alguns dizem: "Não, mas a Inglaterra seguiu os ensinamentos do Smith", né. Então, Aliás, estive na Escócia agora há pouco e lá tem um da busto na Escócia, praça principal ali no o castelo busto de no dele é. castelo de Edimburgo, né. E o melhor livro dele, talvez não seja nem esse, é A Teoria dos Sentimentos Morais, porque algumas pessoas acham que ser liberal significa não ter empatia Aham. pelo outro. Não, você pode acreditar na capacidade do indivíduo de geração, de riqueza, de inovação, mas defender empatia, como na pandemia, por exemplo, você pode sim defender que tenha que ter programas de auxílio, de transferência de renda em situações como essa. Socorrer os vulneráveis, Sim, não é. sim, O Estado existe para isso. sem dúvida. E bem, eu acho que assim, tem essa parte então dos contratos, e ia te trazer um dado. Alunos meus levantaram que no TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, já tem 100 acórdãos, com C, 100 acórdãos que aplicaram a Lei de Liberdade Econômica. Então ela já Se pegou. sedimentando, né. Ela já pegou. Um outro ponto que eu, assim, achei muito importante foi aquele princípio que tinha lá no nosso Código Civil, não é, pretérito, o anterior a esse, que era um código muito bom a meu ver, e que, salvo engano, o artigo 20, ele trazia a distinção entre o patrimônio do sócio, do patrimônio da empresa, e a distinção entre a personalidade jurídica do sócio, não é, e a personalidade jurídica da empresa. Para não cairmos na cilada, não é, de pensar que, salvo aquelas hipóteses previstas em lei, como aquelas que estão lá no artigo 50 do novo Código Civil, né, há uma separação dessas responsabilidades, desses patrimônios, né. Então eu achei que isso também foi muito importante. Você acha que isso aí também porque não raro o poder judiciário também, às vezes, muitas vezes banaliza, não é, o princípio da desconsideração da personalidade jurídica, e às vezes com uma decisão de 2 linhas acaba por determinar constrições do patrimônio do sócio. Você tem de fato um ponto. Tem uma terceira perna ali que foi societária, né, e de mercado, de capitais. Essa modificação, ou esse aperfeiçoamento é relevante, porque a gente precisa entender por que existe personalidade jurídica. Hasman e Krachmann escrevem um livro sobre análise econômica do direito societário comparativo. E eles pegam 6 países e comparam seu direito societário. Alemanha,
Estados Unidos, Inglaterra, civil law e common law, mas países que prosperaram. E eles encontram algumas coisas em comum em qualquer direito societário de um país que se desenvolveu. Uma delas é separação do patrimônio da empresa e do sócio. Inclusive Para para estimular a impedir, para estimular a inovação, porque aquele É. patrimônio está reservado, está afetado, né? O ser humano é avesso a risco. Isso de novo, é uma questão empírica, é estatística. As pessoas, imagina, se eu comprar ações de uma empresa e responder com todo o meu patrimônio, bom, eu não compro mais empresa, aí a empresa não se financia. Então, quem toma a decisão precisa saber qual é o risco que está correndo. E tem que ser um risco calculável. aferível, não é? Sim. Senão vira a diferença de risco e incerteza. Certo. Risco eu consigo calcular, incerteza não. Voltamos àquela questão da insegurança jurídica, Sim. não é? Sim. Que afugenta o investimento e, portanto, afugenta a riqueza e é destruidora de empregos. Né? E o Estado, concordo, e o Estado não tem condições, porque, de novo, o Estado não cria riquezas numa economia de mercado, né? Churchill dizia que não existia que a democracia era o pior regime político, Depois excluídos de os demais. E o sistema de mercado é o pior. Então, assim, a experiência histórica com economia planificada eram experiências de filas, né? as pessoas errando, faltando pão. Então, assim, aliás, eu tenho uma história... Basta que é um pouquinho mais velho, né? A maioria que nos assiste aí não viveu essa época, não é? Do congelamento, não é? Lá acho que era do preço dos preços, né? Era da o Sunab, congelamento, né? acho que era do Funaro, né? Acho que eram os fiscais do Funaro. Funaro Sarney, fiscal de Sarney. Fiscais de Sarney. Né? Mas eu acho que o ministro era o Funaro. Agora me desculpe aí, o Funaro, se estou sendo injusto, né? E perdão já se estou equivocado. Mas houve um caos, né? O preço dos produtos dispararam. Aliás, como está acontecendo na Argentina. Na Argentina. Isso não dá certo em lugar nenhum. Não. Né? Me ocorreu aqui uma história contada no livro do Harari, que todo mundo sabe que não é um sujeito liberal ou de direita, né? Ele tem lá também as suas visões, que eu respeitava, mas ele conta que democracia e livre mercado prosperaram porque são mais eficientes. E aí ele conta uma história de uma missão quando o Gorbachev resolveu abrir a União Soviética, enfim, ele mandou uma missão de economistas soviéticos, e tem gente no Brasil que ainda estuda economia soviética, mas mandou uma missão de economistas soviéticos conhecer a Inglaterra, uma economia de mercado. Então, os economistas soviéticos conheceram a Bolsa, os bancos, a City, né, City of London. E aí, ao final da missão, os economistas ingleses perguntaram, mas e aí? Vocês querem conhecer mais alguma coisa? E aí os economistas soviéticos disseram, bom, olha, a gente andou por vários lugares, então nós gostaríamos de conhecer a Autoridade Central de Planejamento do Pão. Aí os ingleses, como assim? Não, que não tem fila na padaria. Aí eles disseram, bom, aqui é o mercado. Muito bem, né? Foi o padeiro que acertou os consumidores. É verdade. Bom, já estamos aqui na nossa fase final, mas eu acho que se você tiver tempo, ainda temos uns 10 minutinhos aqui para irmos para essa fase de encerramento. Não é? Tem algum outro ponto, Luciano, que você gostaria de abordar e ressaltar da importância aí da liberdade econômica, né? Ou dos princípios econômicos aplicados aí ao nosso direito e que eventualmente estejam sendo ignorados, né? ou subestimados? Né? Eu acredito que a gente precisaria cada vez mais divulgar conceitos econômicos, né, para a gente ter uma perspectiva comportamental, porque no direito dogmático nós fomos perdendo o comportamento humano, nós passamos, e aí a ironia do Fernando que eu mencionei no início, nós começamos a estudar as normas, os princípios que são importantes, mas esquecemos que alguém toma a decisão. Não é porque é proibido uma determinada conduta, todo mundo vai seguir, senão o Código Penal seria suficiente, mas 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. Então você tem sempre uma tomada de decisão. A economia nos dá uma teoria da decisão, que o ser humano pondera custo-benefício e consegue tomar decisões racionais, ainda que limitadamente.
Então, muita coisa ainda pode ser resolvida pelo indivíduo, ainda há uma crença na tomada de decisão individual. E eu acho que isso é importante. E uma outra lição da economia é que, se os recursos são escassos, a gente precisa ser eficiente, tomar decisões eficientes e deve levar em conta as consequências. Porque existe o dia seguinte. Pode ser bonita a foto, mas o filme pode ser ruim. É verdade, essas questões são tão importantes, não é? Que o Luciano coloca aqui, lá nos primórdios, né, do curso de direito, a gente tem aqueles conceitos muito interessantes, né, do norma agendi e facultas agendi, ou seja, a norma existe, mas cada um é livre para agir em conformidade ou em dissonância com a lei, mas ele tem que estar certo, não é? De Também. que agindo conforme a lei, ele está salvaguardado e agindo de forma a transgredir a lei, ele sofrerá as consequências previstas, sejam elas de natureza civil, criminal, etc. e tal. E muitas vezes aqui o que se pune é aquele que age de acordo com a lei, com interpretações e reinterpretações e inovações que surgem a todo momento, e às vezes com aquele que descumpre de forma deliberada, o Estado muitas vezes é leniente, ele é tolerante, não é? Sem dúvida. Eu concordo, acho que acredito que o Estado tenha um papel de enforcement, então as Que é cortes o de justiça. chamado poder coercitivo do Estado. Claro, Eu estou poxa, tentando só traduzir aqui um sim, pouquinho também para o nosso público do direito, né? claro, porque se as cortes Esses não princípios que. funcionarem, por que alguém vai cumprir um contrato espontaneamente? Por que alguém vai, se as cortes, se não há uma consequência, então as cortes precisam funcionar rápido. Ah, eu defendo que é verdade que isso é uma coisa complexa, mas eu defendo que a gente deve trabalhar, assim como a maioria dos países, com uma efetividade da sentença e sanção, portanto, depois de segundo grau de jurisdição. Sim. Eu só acredito que a gente precisa ter, o judiciário precisa criar consciência de seguir precedentes. Não é uma opção, está na lei, alguns precedentes são vinculantes. Então, isso não é uma opção, É o seguir a nosso lei, artigo né? 102, não é? Que as decisões ali proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em algumas modalidades, né, de processos, né, como as ações diretas de constitucionalidade, as ações diretas de constitucionalidade, elas são vinculantes, têm efeito erga omnes e vinculam certas E ou está lá erradas, né? no 9 também, no 927 do Código de Processo Civil, os casos em que os precedentes são vinculantes, RDR, Exatamente, etc. Então, não é uma opção. E aí, o judiciário tem que criar a consciência que quando ele não segue o precedente, ele está gerando insegurança jurídica, mas também está aumentando o custo para a sociedade, que porque aí cada voltamos novo... àquele problema que você colocou É, do orçamento, não é? Se isso, cada um tem o seu direito na é, cabeça e a sua decisão, vira uma, né, vira uma situação quase, eu brinco o seguinte, não é? A questão, por exemplo, da imunidade tributária das instituições sem fins lucrativos, né, lá dos 150, demorou 20 anos para o Supremo Tribunal Federal reconhecesse isso. E, nesse meio tempo, não é, decisões para todo gosto, não é? Para todo gosto, apesar do disposto do 146, inciso 2º, que exigia lei complementar, etc. e tal. Então, essa celeridade, mas ao mesmo tempo essa eficiência, razão pela qual a responsabilidade ao estabelecer um precedente vinculativo é muito grande. Então, sim, né, concordo. ele deve ser muito bem pensado, não é isso? Eu acho que aí a gente vai criando ferramentas para mensurar os impactos, análise de impacto regulatório, estatística, economia, amicus curiae, são formas que a sociedade vai... Mas depois de definido, aí Isso. tem que seguir, inclusive o próprio tribunal, porque eu acredito que os nossos tribunais superiores também não têm... A cada composição tam, revisitam, às vezes, a também não jurisprudência. está Isso dando é. bons exemplos de seguir precedentes. Às vezes, relatores que... Eu vi um jurista se referir à relatocracia, né? Então, tira de pauta. Bom, agora supostamente isso vai terminar, mas temos que ver se vai ter enforcement nessa mudança no regimento do Supremo, né? Do pedido de vista e fica não sei quanto tempo em vista e relata e dá liminar em detrimento de decisão já do colegiado. Então, isso começa das cortes superiores e talvez a partir daí, dessa consciência, os juízes de primeiro grau e segundo também criarem essa consciência.
Ô Luciano, puxa vida, foi uma alegria recebê-lo, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, porque o papo é tão gostoso, né, temos tantas coisas para abordar e para tratar, mas eu sei da sua agenda extensa, não é, e também aqui dos nossos limites temporais aqui, não é, do estúdio, e já fica aqui um convite, não é, para uma segunda oportunidade, uma segunda vez, agradecer aqui os seus colegas de escritório, não é, que tão gentilmente vieram nos assistir, eh Inclusive, a Gabriela, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, então Exatamente. fica as Então, homenagens aqui a em todas. homenagem às mulheres, eu queria dar um abraço aqui carinhoso, né, na Gabriela, e fazer essa dedicação aí, né, Perfeito. essa homenagem às nossas queridas mulheres. Muito obrigado, Obrigado a um você. forte abraço, não é, e já fica aqui o convite para fazermos uma segunda rodada. Tá ótimo, muito obrigado. Até a próxima, vai ser um prazer para mim, como foi esse nosso papo leve aqui e gostoso sobre direito à economia, direito econômico. Excelente, Luciano. Pessoal, um grande abraço a todos, não é? E fica aqui o nosso convite para assistirem ao nosso próximo Lowcast, sempre com uma autoridade jurídica de grande quilate, não é? E grande importância para tratar desses temas tão instigantes e importantes aqui para o nosso Brasil. Um forte abraço e até a próxima.